Início a terceira mentoria da trilha 3. Vamos falar um pouquinho mais sobre lógica de programação. Nada que vocês já não tenham visto, né? Só para a gente ir consolidando os conhecimentos aqui. A lógica em si, né? As estruturas da lógica são poucas, não existem, assim, muitas coisas que eu preciso aprender para trabalhar com programação. O que eu preciso usar é a lógica, né? Até a lógica analógica para fazer combinações dessas estruturas, né, para obter resultados. Se a gente parar para pensar, as linguagens se resumem em funções. Nessas funções eu tenho os condicionais que a gente vai ver hoje para fazer validações. A gente tem estruturas de repetições quando a gente precisa, né, repetir pedaços, né, trechos de programas. A gente tem muitos métodos prontos já, né, com lógicas prontas. Então, não tem assim uma gama muito grande de coisas para a gente aprender como estrutura, né? O que a gente tem que exercitar é a lógica de como usar essas estruturas para obter melhores resultados, de forma mais simples, né? Mais enxuta. Agora, com a história do Clean Code, né? Quanto mais enxuto o teu código, quanto mais limpa a tua lógica, melhor, né? Então, dentro dessas estruturas, hoje a gente vai falar sobre os condicionais. Vocês já usaram nas outras trilhas, acredito que tenham feito alguma coisa já com condicionais lá, mas só para a gente, né, pensar nisso em como usar, né? Como usar. A gente vai ver o conceito, claro, e eu trouxe alguns exemplos aqui de como a gente pode usar, né? De formas que a gente pode usar. Então, e se o sistema tiver várias opções de execução, né? Ou pelo menos duas, como escolher entre uma e outra? Aí a gente entra naquela história, né? Uma máquina, ela não sabe diferenciar uma cor verde da cor azul, por exemplo, ou amarelo do vermelho. O que que a máquina vai fazer? Vai comparar dados para ver se uma coisa é igual à outra. E assim ela vai mostrando, né? Ela vai conseguindo fazer coisas testando, fazendo esses testes, né? E como é que a gente faz esses testes? Com os condicionais. Então, o que que é uma condição, né? O que que é importante a gente saber? A gente saber exatamente como cada estrutura funciona e qual resultado ela vai trazer para a gente, né? Que o que que é saber programar? É saber usar as estruturas para te trazer o resultado que tu está querendo, né? É como tu usar essa estrutura, como tu dizer, como tu falar com a máquina, né? Como tu instruir a máquina, falar não, porque a máquina ainda não escuta, né? Mas assim, como instruir, né, num programinha para que ela execute o que que tu quer, para que ela te dê o retorno que tu espera, né? Como montar a o código ali para ela te dar o resultado que tu espera. E para tu ter esse resultado, tu precisa saber exatamente como cada estrutura funciona, né? O que que ela vai te retornar, quais as possibilidades, né? Quais as formas que tu pode usar ela, porque a gente pode ter jeitos diferentes de usar, né? Isso que é o legal da área, a gente ter a mesma situação, o mesmo projeto, né? Como vocês vão apresentar o do Front-End Mentor, vocês vão ver na apresentação que cada uma vai usar uma estratégia diferente, né? Usando os mesmos recursos ali, ou quase os mesmos, né? Mas de formas diferentes. E todo mundo vai chegar no mesmo resultado, que é fazer aquela calculadora de idade, né? A pessoa vai digitar uma idade e ela vai te retornar quantos anos, dia do aniversário, anos, dias e meses. Anos, dias e meses, né? Que tu tem de idade. E vocês vão ver que todas vão chegar no mesmo resultado, mas usando, né? Eu peço para fazer uma apresentaçãozinha de 5 ou 10 minutos, dependendo de quantas entregas tem, né? A gente pode estender esse prazo para mais ou para menos. E a ideia também de fazer essas apresentações é que vocês observem, né, como cada uma fez, né? Como cada uma desenvolveu o mesmo problema. Vocês vão ver que vai ser diferente, né? Ou muito parecido, pelo menos muito parecido. Então, a condição. Diversas são as situações em um programa em que é necessário criar uma condição para indicar qual tarefa deve ser executada.
Para definir uma condição em um programa, as linguagens de programação utilizam instruções próprias para essa finalidade. Cada linguagem, né, vai ter a sua sintaxe, a sua estrutura, mas a lógica de como a gente usa a estrutura é a mesma. Os comandos utilizados para a leitura de dados, que é a entrada, a realização de operações, que a gente chama de processamento e apresentação de mensagens, que é a saída, né? Porque o algoritmo sempre vai trabalhar em cima dessas três etapas, entrar um algoritmo, um programa, né? Que é a entrada de dados, o processamento e a saída desses dados. Sempre nessa, isso já vem lá bem de trás, né? Essa ideia de entrada, processamento e saída. O que vamos modificar agora é que alguns desses comandos serão inseridos no programa dentro de estruturas condicionais. Ou seja, a execução desses comandos vai depender da condição estabelecida e dos dados fornecidos pelo usuário, né? Dependendo do dado que entrar na condição, o programa vai executar uma coisa ou outra, ou uma ou várias outras coisas, né? Conforme a orientação que a gente vai escrever. Conforme a situação, podemos utilizar as estruturas condicionais nos trechos de código que realizam a entrada, o processamento ou a saída dos dados do programa. Um exemplo, por exemplo, em um programa que calcula a média de notas de um aluno e exibe se o aluno foi aprovado ou reprovado, as etapas de entrada de dados, processamento e saída são as mesmas, né? E processamento da média são as mesmas. A condição será utilizada apenas na saída para mostrar a mensagem você foi aprovado ou reprovado. No slide, quando eu apresento aqui, ele muda de lugar as coisas, ó, que ficou achatadinho. O exemplo 2, em um programa que calcula o peso ideal, no qual o cálculo do peso é diferente para homens e mulheres, as etapas correspondentes à entrada e saída de dados são as mesmas. Apenas o cálculo do peso, que é o processamento, é que deve ficar dentro da estrutura condicional, né? Porque vai calcular um peso para homem e calcular um peso para mulher. E outras situações podem exigir que a condição seja inserida na entrada de dados do programa. Em uma rotina de cadastro, realizar a leitura do número do cartão, caso o cliente possua um determinado convênio, é um exemplo tradicional para essa situação. Então, né, não necessariamente eu vou usar a condição só na entrada de dados, só no processamento ou só na saída, né? Dependendo da lógica que tu está usando, a condição pode se encaixar em qualquer uma dessas etapas do algoritmo. E aí a gente tem as variações, né? A gente começa pelo if-else, que é a mais simples. Então, uma condição será definida com base no conteúdo de uma variável. Ela precisa, como é uma condição vai fazer um teste, né? Um teste lógico. Esse teste lógico, ele vai devolver para a gente verdadeiro ou falso, né? E para devolver esse verdadeiro ou falso para a gente, ele precisa ter dados, né? Precisa ter dados para fazer essa comparação, para dizer que se aquilo que aconteceu, ou aqueles dados, o que aquilo que aconteceu, porque a gente tem os dados booleanos, né? A gente tem a situação também, a gente pode testar se existe, se não existe, se está, se não está, né? Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente usa o dado booleano, que é o true ou false. Mas assim, também não deixa de ser dado, né? Precisa ter dados para fazer comparações. Por isso, para criar a condição, né? Para a gente fazer o teste. Então, por exemplo, se a idade for maior que 18 anos, se o bairro do cliente for centro, entre outros, possuem algumas variações, né? É possível utilizar o if para representar uma mensagem caso o cliente seja menor de idade, por exemplo, né? Como eu falei antes, né? Para fazer validações. Quando a gente começa a programar, a gente nunca pode esquecer das validações, né? Tanto para o usuário quanto para o programa, né? Para ver se realmente o dado que está entrando é aquele que a gente queria, né? Que a gente gostaria para que o programa faça ou retorne, né, o que a gente deseja. Também criar vários comandos else para verificar a classificação etária de um aluno de natação, que poderia ser infantil, juvenil, adulto, né? Então, algumas situações em que eu posso usar o if e o else, que seria o se e o se não. O então, né, fica implícito. A gente não escreve o então.
lá no pseudocode no pseudocódigo, né, que a gente chama da lógica, a gente escreve o então, mas na linguagem ele fica implícito. Então, eu tenho alguns exemplos de estruturas, né? Eu posso ter o if, condição, comandos. Lembrando que o if só vai executar a condição, essa condição do if só vai ser executada se ela for verdadeira. Se essa condição falhar, ela não executa, tá? Isso é uma regra. O if só executa se a condição for verdadeira. O que que isso quer dizer? Se ela retornar verdadeiro ou falso. Ah, quando eu tenho só o if e não tenho else, eu não vou ter comandos para a parte falsa. Então, só vai testar se a condição é verdadeira ou falsa. Se ela for falsa, não vai executar nada, segue a vida, né? Segue executando as outras coisas. Se a condição for verdadeira, aí executa um bloco de comandos ou um comando dentro do if. Isso é importante a gente te lembrar, né, na hora de usar. Se eu usar o else, aí sim, aí eu vou ter comandos, se a condição for verdadeira, e vou ter comandos se a condição for falsa, né? Porque se, então, faço alguma coisa, se não, eu vou fazer outra coisa, né? Então, quando eu usar a estrutura if, else, eu vou ter comandos na parte verdadeira e comandos na parte falsa. E quando eu tiver múltiplas condições, eu posso encadear, que a gente fala, né, esses ifs. O que é encadear ifs? É usar um if dentro do outro. Então, vou testar, né? Se a condição 1 é verdadeira, vai executar o comando 1. Se ela for falsa, se não, né? Se não, se a condição 1 falhar, eu vou testar a condição 2. Notem que é diferente dessa de cima, porque nesse else de cima aqui não tem outro if, né? Aqui é apenas uma condição, vai executar se verdadeiro ou falso. Mas quando eu tenho situações, por exemplo, de uma nota de um aluno, né? Já que eu sou professora e sempre me vem esse exemplo na cabeça. Mas não, melhor, então das eleições agora, né? Eu vou ter uma idade, a idade de uma pessoa, e preciso testar se essa pessoa é menor de idade, se essa pessoa tem entre 16 e 18, né? Porque aí o voto é opcional no Brasil. Se, se a pessoa tem 18, se já é maior de idade, né? Se pode votar. Ou se a pessoa tem 70, né? Que é opcional o voto. Ou se a pessoa tem mais de 70 anos. Então, olha quantas situações para o mesmo dado, né? Para a mesma idade. Quatro, se não me engano, que contém nos dedos. Então, quando eu tenho mais de uma situação para o mesmo dado, né? Eu vou usar um if encadeado. Então, como exemplo, né? Podem ter outros. Mas então, eu vou testar, né, a idade na condição 1. Se for verdade, eu executo o comando 1. Se não ser a condição 2, né, para essa idade, executo o comando 2. Se não, comando 3. Mas eu poderia ter quantos ifs eu quisesse aqui, né? Se não, se passa, se então, se não, se então, se não, se então, se não, né? Eu vou colocando uma condição dentro da outra. Quando houver apenas um comando que pertence à condição, o uso das chaves não é obrigatório. Contudo, para facilitar a compreensão, recomenda-se utilizar as chaves em todas as ocorrências das estruturas condicionais de um programa. O JavaScript, quando eu tenho apenas uma condição, ele deixa tu, né, ele aceita que tu escreva o comando sem as chaves, mas eu acho perigoso e estranho também tu não usar as chaves, né? Por prática, gosto sempre de definir o bloco, né? Parece assim que fica mais fácil de saber quem são os comandos daquele if, hum, mesmo sendo um só, né? Porque se tiver dois, ele não vai executar o segundo. Quando eu tenho mais de um, daí eu sou obrigado a usar chaves para dizer, ó, esse comando e aquele fazem parte da condição, não somente o primeiro, né? Porque se tu não bota chaves, ele só executa um e o outro não. Então são detalhezinhos, né, dos condicionais que a gente tem que saber para na hora de criar, que de repente tu tá fazendo alguma coisa e não tá te dando o resultado que tu espera.
Ah, mas a lógica tá certa ali, ó, a sintaxe está correta, não deu nenhum erro, né, na hora de compilar. Mas é por causa disso, né, por causa desses detalhes que, as coisas podem não estar saindo como tu esperava. Os operadores relacionais, né, nos condicionais a gente usa os operadores relacionais. Então, para definir as condições utilizadas nas estruturas condicionais, deve-se fazer uso dos operadores relacionais. Quando inseridas em um programa, cada comparação deve retornar verdadeiro ou falso. Então, a gente tem aí a igualdade, né, que são os dois sinais de igual. A gente também tem a questão dos três aqui, mas vou falar depois. Tem o ponto de exclamação igual, que é para diferente. A gente não usa aquelas boquinhas, né? Eu falo de boquinha, né? Mas nunca me lembro o nome daquele operador. Mas o sinal de menor e de maior juntos, né? A gente não usa para dizer que é diferente, a gente usa o ponto de exclamação igual. O sinal de maior, para quando o dado é maior ou menor. Maior ou igual, aí entra a questão do ou, né? Do operador lógico. Entra a regra do operador ou, que diz que se eu tiver pelo menos uma situação verdadeira, ele vai te retornar como verdadeiro. Lembram dos operadores relacionais e dos lógicos? O lógico, o e, né? O e força que tudo seja verdade para o resultado final ser verdade. E o ou já te dá essa flexibilidade. Se tiver pelo menos um teste condicional verdadeiro, ele valida todos como verdadeiro, né? Ele te retorna tudo como verdade. E aí, quando usar um, quando usar o outro? Eu vou usar o ou quando eu não preciso, quando eu preciso que alguma das situações sejam verdadeiras. E quando eu quero, e uso o e quando eu quero ter totalmente a verdade, né? Nas condições que eu estou testando. Existem ainda os símbolos de três iguais, né? Que é o estritamente igual e o estritamente diferente. Eles comparam também o tipo do dado em análise. Eles não comparam só se um valor é igual ao outro, eles também comparam se o tipo de dado também é igual. Eles fazem duas validações. Como exemplo aqui, o 5, entre aspas, né, que é string, se ele é estritamente igual ao 5, vai retornar falso, porque 5 é diferente, né, do 5 inteiro. O tipo de dado aqui é diferente, né? E se eu colocasse o diferente, ele retornaria verdadeiro. Aí os operadores lógicos, eu já até me antecipei na explicação, né? Então, as situações em que mais do que uma condição deve ser analisada. Então, num teste condicional, num if, posso ter várias condições ali para testar, não somente uma, né? Eu posso ter 10, 15, 20, sei lá, dependendo da situação, fazer uma validação bem grande, né? E aí eu tenho que analisar se eu quero toda aquela validação verdadeira, né? Se o usuário entrar com alguma daquelas validações ali que retorna verdadeiro, eu já posso deixar ele acessar alguma coisa, por exemplo, né, para a gente pensar. E são três, né? Os operadores lógicos são três. O ponto de exclamação, que indica a negação. Então, ele inverte o resultado de uma comparação. Se tu fez um teste que deu falso, esse teste que deu falso negado vai virar verdadeiro. O e, que é o end, né? Indica a conjunção, retorna verdadeiro quando todas as comparações forem verdadeiras. Então, como eu estava falando, né? Quando a gente quer uma situação que retorna somente a verdade, né? Que todas as condições testadas sejam verdadeiras, eu uso o e, que ele só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. No momento em que uma condição falhar pelo e, ele falha tudo, né? Ele vai te retornar o resultado geral como falso. E o ou indica a disjunção, né? Retorna verdadeiro se no mínimo uma das condições definidas for verdadeira. Aí a gente tem que analisar, né, em qual situação a gente vai usar, o que que se encaixa melhor, né, naquele momento. Aqui eu tenho um exemplo de código, mas aí eu deixo para vocês testarem depois. Eu trouxe outros aqui que eu quero mostrar na prática, para não ficar só falando, né? O if para validação de dados, né? Então, um exemplo para um exemplo validando dados.
a continuação. E aí depois a gente tem o switch case. O switch case, se a gente fosse olhar a estrutura interna dele, assim, transformar a lógica de como ele funciona interna, ele seria ifs encadeados, né? Só que chega um momento que quando eu tenho muitas condições para testar, o código fica muito poluído, fica ruim de ver. E aí, para fazer manutenção desse código, a gente perde muito mais tempo procurando, né? Qual, qual situação não está correta, a gente reescreve muita coisa também. Então, nesse tipo de situação, como por exemplo, quando eu tenho um dado que vai ser testado em vários condicionais, em várias situações, um mesmo dado para várias situações, eu tenho essa estrutura aqui que deixa o código mais enxuto, né? E até a otimização dele é melhor, porque no momento que ele executar o verdadeiro, ele vai parar e sair fora. O, o if else, como ele é encadeado, ele executa todo. Isso daí dá uma pequena diferença de performance, né? Quando o problema é muito, muito grande. Esses pequenos que a gente faz aqui não acontece, né? Então, as linguagens de programação dispõem de outra estrutura que permite criar condições, que é o comando switch case, ou escolha caso, né, em português. Ele é útil quando tivermos várias alternativas definidas a partir do conteúdo de uma variável. E eu também vou mostrar no código para vocês lá um exemplo de onde a gente pode utilizar o switch case. Mas é um if encadeado, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma entrega, né? E aí, nessa essa entrega aqui tem vários lugares que ela pode ser feita. No bairro, né, em vários bairros que ela pode ser entregue. Então, no Sweet Case eu coloquei aqui o bairro Fragata, o Laranjal, só duas, né? Só duas. No exemplo que eu trouxe mais situações para a gente conseguir ver assim melhor essa estrutura. Tá? Mas é um comando condicional mais enxuto, digamos assim. E aí eu tenho também o operador ternário. Em algumas situações fica mais fácil, digamos assim, né, usar ele do que a gente criar toda a estrutura do if else. Então, existe ainda uma forma abreviada para criar as instruções if else, conhecida como operador ternário. Três operandos, né, ou operador condicional. Ele consiste em realizar atribuição para uma variável com base na análise de uma condição. Por exemplo, um exemplo de uso, né? Eu tenho aqui a variável categoria, que vai receber a idade, se ela for maior ou igual a 18. Aliás, a variável vai receber adulto ou juvenil. Ela vai receber um desses dois valores, dependendo da condição, que foi especificada aqui. Se a condição for verdadeira, a variável categoria vai receber o adulto. E se esse teste falhar, essa variável vai receber a palavra juvenil, né? E também é um teste, né? Se equivale a esse if que eu escrevi em azul aqui. Então, se a idade for maior que 18, né? Se a gente fosse ler esse, esse comando aqui, se a idade for maior ou igual a 18, a categoria recebe adulto, senão a categoria recebe juvenil. Então, fica interessante, né? Fica mais enxuto o código se eu precisar fazer só um testezinho, né? Só uma validação. Não preciso criar toda a estrutura do if, né? Onde essas estruturas são utilizadas, né? Então, as estruturas condicionais cumprem um importante papel no processo de construção de programas. Com as condições é possível, por exemplo, liberar ou negar o acesso a uma área restrita de um site, validar o saque de um cliente, um terminal de caixa eletrônico, ou então exibir uma mensagem de você foi aprovado ou você foi reprovado. Para definir uma condição em JavaScript, podem ser utilizados os comandos if-else ou switch case. Quando o número de opções for grande e baseado no conteúdo de uma variável, é importante sempre lembrar, né, que quando a gente usar o switch case, é um dado que a gente vai usar em várias condições, não são vários, né? Quando
Baseado no conteúdo de uma variável, é recomendado usar o switch case. Os demais casos podem ser resolvidos com estrutura condicional if else. As condições são definidas a partir do uso dos operadores relacionais, né? A igualdade, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. E cada condição deve retornar um valor lógico. Então, sempre uma condição vai retornar um valor lógico, que é o verdadeiro ou o falso, né? Só tem essas duas possibilidades de resposta, verdadeiro ou falso. Algumas situações nos programas exigem que várias comparações sejam definidas. Para que cada condição seja definida a partir de duas ou mais comparações, é necessário utilizar os operadores lógicos, né? Então, quando a gente tiver mais de um teste na mesma condição, a gente tem que unir eles com esses operadores lógicos. E aí, claro, pensando no retorno que a gente quer, né? Usando as regrinhas do ou, do e, ou de repente do not. Que é a negação, o e o ou, né? Quando é necessário que duas ou mais comparações sejam simultaneamente verdadeiras, deve-se utilizar o comando e. E se com apenas uma comparação verdadeira a condição deve ser aceita, utiliza-se o operador lógico ou. Então, essas regrinhas dos operadores é bem importante a gente ter claro, né? Para a gente saber criar ali. E aí, trouxe aqui alguns exercícios, que eu não sei por que eu escrevi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Olha, daqui já pulei para 6, ó, bem. Nem vi que o, que o marcador me boicotou aqui, tá? Depois, na hora de publicar lá, eu vou arrumar. A pessoa tem toque, eu não gosto de enxergar as coisas assim, mas é 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7, 8. São probleminhas bem simples para vocês testarem, né, os condicionais, as estruturas aí que a gente viu hoje na mentoria. São 13, tá? Mas são bem pequenos, assim, bem simples de fazer. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, que acho que agora tem que compartilhar a tela. Aí eu paro de ver vocês. O if else aqui, então. Aí a sugestão, né? A gente pode fazer só um script dentro do body, né? Não tem nada de front. E quando executar o JavaScript, olhar o resultado lá pelo console, né? O que que é isso, Rafa? Mas aí eu tenho que mudar os comandos, né? Eu trouxe tudo front aqui, até para a gente ficar lembrando, né? Que a gente tem um front, um back, um front e um back. Mas se eu quisesse ver pelo console, aqui já está testando, né? Como é que a gente faz? A gente coloca só o script lá e vem aqui nessa abinha, né, de console, e aí a gente vai vendo a execução aqui, ou no terminal do próprio Visual Studio. Mas como a gente está vendo front, né, a trilha de front, vamos sempre resolver os exercícios, né, os probleminhas com um pequeno front e aí um JavaScript para mostrar os dados na tela, né? Deixa eu botar isso aqui do lado aqui. Então, o if else aqui, né? A estrutura if else. O que que eu tenho nesse código aqui? A verificação de maioridade só com um condicional, né? Só com um if e com else simples. Então, no meu HTML eu tenho o título, né? Verificação de idade, e logo em seguida vem o script. O que que o script está fazendo? Está criando uma variável, né? A gente falou na semana passada de variável. Eu gosto de usar let dentro dos scripts. Tu, Pri, que programa e o que que tu prefere usar dentro dos scripts, let ou var? Eu uso, em suma, o const e o let. O O var const, a gente não usa mais. o const eu uso mais para função, quando eu crio função. Eu uso mais o const, mas o var a gente não usa nunca. Pois é, Gurito, sabe, eu fiquei muito confusa com aquela imersão da Lura, foi agora, né, esse mês, eles usaram var. E aí agora eu tô fazendo um outro cursinho deles também, que daí a gente ganha, né, aí eles usam let. Então, tipo, vamos usar o let e o const, né? Ué, será que o cara tava meio desatualizado?
Assim, Mas, eu fui ver um entendi. curso da Alura, eu pesquisei, e assim, os comentários são que o material tá um pouco desatualizado. O Um pessoal pouco não. bastante, porque acho que É, o VAR caiu fora faz tempão já. daí eles reclamaram disso, mas assim, mas talvez fosse o conteúdo, assim, que Eu deu já uma. É vi que, uns é cursos que, da Alura também, é sempre LET, pois é, nunca é guria, VAR. mas eu não gravei essa imersão. Eu tenho o projeto ali que eu baixei Que para provar que eu louco, não né? tô doida. Só se eles mudaram o projeto. Eu não abri o projeto ali ainda, mas na mentoria eles usaram o VAR. Ou de repente nem se deram por conta, porque como o código era bem simples, o VAR ia funcionar, né? É, Ia, ou talvez eles entenderam que por ser IA, muitas pessoas que iam lá ver não eram programadores, sim, eram iniciantes, né? faz sentido, E, sim. né? Pessoas de todos os E quando públicos. a gente inicia, a gente aprende com o VAR para pegar a base de tudo, né? Para lembrar que é variável, né? Que é uma Ajuda a variável. entender como variável, né? É isso Isso. aí. Daí talvez eles fizeram isso. Faz sentido agora a gente conversando. Mas enfim, então aqui a gente está declarando uma variável, né? Um let, que está recebendo o que vai ser digitado nesse prompt que está pedindo a idade aqui. Então, ó, digite sua idade. A diferença do prompt para o alert é que no prompt a gente vai digitar um valor. E o alert ele só vai mandar uma mensagem na tela, né? Então, 48. E aí ele vai dizer que eu sou maior de idade. Então, o que que ele fez, né? Uma variável resultado usando o operador ternário, né? Ah, nem vi que era o operador ternário aqui, mas espera aí. Queria mostrar isso por último. Aí eu comecei lá pelo outro, ó. Agora que eu tô falando nele, já vou continuar nele. Era pra começar de cima para baixo, comecei de baixo para cima. Mas tá. No operador ternário, né, a variável resultado, deixa eu dizer, mostrar tudo. Com o operador ternário, a variável resultados está recebendo, né, relacionado à condição, né, se vai ser verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, vai retornar você maior de idade, e se for falso, vai retornar você menor de idade. E a estrutura é essa mesmo, né? O teste, ponto de interrogação, resultado, né? Se a condição for verdadeira, dois pontos, e o resultado se a condição for falsa. E aí um alert mostrando o conteúdo da variável, sem aspas, né? Porque se eu botar com aspas aqui, não vai acontecer nada. 76. Ó, o que que ele mostrou? Resultado, porque dentro das aspas, né, virou uma string. Eu quero mostrar o conteúdo da variável. Para mostrar o conteúdo da variável, tem que ser fora das aspas, né? Aí ele vai mostrar, então, de menor aqui. Ele vai mostrar o conteúdo, né? O que a variável recebeu lá na condição. Os outros aqui. Então, este aqui é um if else simples. Então, a questão da validação. Deixa eu botar aqui. Vou dizer também. Que fica mais comprido quando a gente está usando os get element by ID da vida aqui. Então, nesse código aqui, tem um pouco de CSS, tá? Claro que quem me ajudou a construir isso aqui foi aquele nosso amigo, né? GPT. Porque, assim, facilita muito a vida da gente, né? Que tem pouco tempo a gente pedir para ele criar coisas, né, que a gente queira. Então, aqui é só um CSS. Aí ele já trouxe tudo comentado, daí até deixei comentado, né? Que fica melhor pra gente também. Mas aqui no body, isso aqui não é uma boa prática, né, gurias? O CSS misturado é que para mostrar assim fica melhor ficar num arquivo só do que ficar pipocando entre arquivos. Mas o CSS a gente deixa separado, né? E a gente chama o CSS. E o JavaScript é a mesma coisa, a gente não deixa junto com o HTML. A gente também cria um arquivo separado, né, para deixar ele lá separadinho, até para ficar mais fácil de fazer manutenção no código. Aqui tá uma bagunça tudo junto, mas não façam isso, tá? Porque para apresentar fica mais fácil tudo junto. Então, aqui também eu tenho um H1, né, com título, uma div com ID container, que vai ter dentro. Esse container aqui é só para fazer esse branquinho na volta aqui, né? Só para deixar o botão aqui como se ele estivesse em cima de outra coisa.
Mas o botão tem um ID, né, que vai verificar a idade, que tem o texto verificar a idade, e um outro ID aqui embaixo para um outro ID aqui embaixo chamado resultado, que é onde vai ser mostrado, né, de forma interativa o resultado do teste. Aí entra de novo aquilo que a gente viu, né? A gente colocando informações no site, né? De forma dinâmica, não de forma estática. Então, o que que o script faz? Eu vou pegar, né? Pelo ID, o getElement by ID, no verificar idade, a idade que vai ser chamada quando eu der o clique no botão. Esse onClick aqui está chamando uma função, então aqui já entra uma coisa um pouco diferente, né? E aí, o que eu estava falando também, não tem uma ordem assim do que eu posso usar onde, né? Vai depender da lógica que tu usar. Então, olha só, eu estou pegando o ID verificar a idade pelo evento onClick, e quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar uma função. E aí, dentro dessa função, vai ter a mesma situação parecida com aquela que a gente viu antes. Uma variável que vai receber o valor de uma idade, que vai ser digitada aqui. Tchau, Pri. Sempre que quando a gente digita algum valor dentro dessa caixinha aqui, desse prompt, ela é vista como uma string, né? Ela não é um número. Mesmo eu digitando um número aqui, não é um número, é uma string. Então, para eu fazer testes com números, eu preciso usar um método que transforma, né, aquele valor em número, então converte a entrada para um número, né? Então, aquela variável idade que recebeu aquele número 5 que eu digitei como string, agora foi convertida para inteiro, né? E ela mesmo recebe esse valor que ela tinha inteiro, então eu vou substituir o valor que ela tinha, o string 5 pelo número 5, e aí vou verificar. Aí a importância de fazer validações, né? Se for um número, né? Porque eu posso também clicar aqui e digitar um K, né? Uma letra. Ó, por favor, insira uma idade válida. O usuário, a gente pode esperar qualquer coisa do usuário, né? Pode estar, por exemplo, também testando, né, para ver se o programa da gente funciona. E aí, a gente precisa validar para ver se se o que a pessoa digitou, né, se o que o usuário digitou é realmente o que a gente quer. Então, estou testando se é realmente um número, né? Se não for, ele vai mandar mensagem ali, por favor, insira uma idade válida, né? Então, se esse teste aqui for verdadeiro, ele executa o bloco de comando. Se isso aqui falhar, ele pula para o else. E aí lá no else, o que que ele tem? O que que ele vai fazer? Vai verificar se a idade é maior ou igual a 16 e vai executar né? Vai mandar para a tela no ID resultado esse texto você pode votar, né? Quando eu estou devolvendo o texto, eu uso o inner text. Você pode votar. Se não, né? Se isso aqui falhar, se essa condição aqui não for verdadeira, se ela for falsa, ele pula para o else. E aí executa o else. E vai mostrar essa mensagem lá no ID resultado. Você não pode votar ainda. A gente papeou demais, viu? Deu 9 horas e a Rafaela tá falando aqui. Tá? Então, esses detalhezinhos, né, que a gente tem que prestar atenção quando a gente está fazendo os condicionais. E usar eles de formas diferentes, né? Não tem uma regra assim de, só pode usar aqui ou só pode usar ali. Aqui eu tenho um exemplo de if else encadeado. Eu trouxe um para cada um, um exemplo de um para cada um. Então, aqui vai verificar mais situações, né? Que nem eu estava falando antes, se a pessoa é maior que 16, se ela é menor ou igual a 16 e 18. Então, tem o mesmo front lá, né? Um botãozinho, um título com um botão com ID verificar idade e um espaço para mostrar, né, o resultado aqui dentro desse containerzinho branco aqui. Que a mensagem ela aparece ali embaixo, né? Aqui, ó, dentro do containerzinho. Então, o script, vou pegar, né? Vou clicar no botão, vou pegar, deixa eu botar um altzinho aqui. Ah, o
o document get element by ID, verificar a idade, né? Quando for clicado, vai executar essa função, que vai pedir, através do prompt, para a pessoa digitar uma idade, vai converter essa idade para número, e aí vai cair nos testes. Se não for um número, ele vai mandar essa mensagem, né? Por favor, ensine uma idade válida. Se esse if falhar, ele cai no else. Só que daí, se ele seguir por esse caminho, né, pelo else, tem outras situações que que precisam ser testadas. Então, o if encadeado que a gente estava falando, né? Se não, se a idade for menor que 16, ele vai mandar mensagem na tela que você é menor de idade e não pode votar. Se isso aqui for verdadeiro, vai executar isso aqui. Se isso aqui falhar, vai cair no else. Só que neste else, eu preciso fazer outro teste com a mesma idade. Então, se a idade for maior que 16, e aí, como eu tenho e menor que 18, aí para representar o intervalo, eu preciso usar o operador lógico e ou, né? Então, eu quero que seja verdade, que ele seja maior ou igual a 16 e menor que 18. Eu preciso que as duas situações, esses dois testes, né, sejam verdadeiros. Então, por isso que eu estou usando o operador lógico e, por causa da regra dele, né? Então, se a pessoa tiver nesse intervalo de idade, vai dizer que você pode votar, mas não é obrigatório. Se esse se esses testes falharem, se derem falsos, ele vai cair lá no outro. Se a idade é maior ou igual a 70. Se for, vai mostrar na tela, você tem mais de 70 e está isento de votar. Se não, né? Se não for, se não for nenhuma dessas situações, se não for menor que 16, se não tiver entre 16 e 18, se não for maior que 70, ele vai cair no senão, né? Que é a última situação. Você pode votar e é obrigatório, né? Então, notem que todas essas condições se referem ao mesmo dado, né? A mesma idade. Eu tenho várias situações, né, para a mesma idade. Depois, o switch. O switch, deixa eu ver qual deles é o. O mesmo exemplo daí desse if encadeado aqui, usando o switch, que é o escolha. Deixa eu botar aqui. Então, um alt aqui. Então, a mesma coisa aqui, vou executar esse aqui. Mesmo front, né? Mesma ideia lá do containerzinho, do botão que vai chamar uma função. Só que daí dentro dessa função, eu vou começar validando, né, o dado que a pessoa digitou lá no prompt, porque é importante, né, eu saber se a pessoa digitou um número ou uma letra. E se isso aqui for verdade, né, vai executar, por favor, insira uma idade válida. Se esse if falhar, é porque a pessoa digitou o que eu queria, né, digitou um número. Aí vai cair no se não. Se não, o quê? Se não, teste, né, em vários casos. Eu posso usar aquela mesma estrutura de antes, né, de uma forma mais limpa. Então, vou usar o switch, né? Se for verdadeiro, né, se chegou até aqui, é porque é válido o valor que está entrando. Então, olha só, eu não preciso colocar a idade aqui, né, o, o dado idade. Eu posso usar um valor lógico. Então, verdadeiro, o que que vai ser verdadeiro? Se esse teste aqui for verdadeiro, né? Se for verdadeiro, vai executar esse case. Se for falso, vai pular para o próximo case. Mas olha que interessante, o case, ele testa, né? Se isso aqui for verdadeiro, ele já vai parar a execução neste momento aqui, porque todos os cases usam o break. Então, ele não precisa testar todos os outros casos, né? Ele vai parar nesse break aqui, porque já foi verdadeiro, somente uma condição vai ser verdadeira, né? Só um dos casos vai ser verdadeiro, vai executar e vai parar. Se falhar, ele vai para o próximo. Então, vai fazer todo esse teste aqui de novo. Se for true, executa esse caso e assim por diante, né? Então, vai funcionar visualmente do mesmo jeito. Você pode votar e é obrigatório. Aí tem uma outra situação mais clássica aqui, que que é trabalhoso, mas é um bom exemplo de como
Olha que interessante, o Live Server executou sem eu carregar o outro arquivo. Também um frontzinho ali, né? Mesmo botão, só que agora eu tenho uma situação que eu quero verificar em qual mês estamos, né? Ou qual mês é correspondente a tal número entre 1 e 12. Então, também, né, vou chamar um botão e dentro desse, e dentro desse evento, aliás, e quando eu clicar esse botão, né, quando eu executar o evento onClick, ele vai chamar uma função que vai solicitar o número do mês, né? Então a pessoa vai clicar aqui e vai digitar o 7, por exemplo. O 7 é o mês de julho, né? Só que notem que, opa, que a gente tem 12 meses, né? Então, se a gente fosse encadear 12 ifs ali, ficaria um código bem extenso, bem ruim de ver. E aí a gente pode usar, nesse caso, também o switch case. Então, a gente tem uma função que vai ler um número lá, né? Por favor, digite um número, vai converter esse número para número, e aí vai testar. Se, se esse número, né, ele estiver dentro do intervalo do. Se não é um número do mês, né, se estiver fora do intervalo 1 a 12, ou se esse número é maior que 1, é maior que 1 e menor que 12. Aqui está ao contrário, né? Número é menor que 1 ou o número é maior que 12. Ah, tá. Entendi. Se, até eu já tô ficando doida já. Se isso aqui, né, der verdadeira, porque não vai entrar no switch. Porque não é um número válido. Ou não é um número, ou tá fora do intervalo, né? Ou é menor que 1, ou é maior que 12. Eu já estava pensando lá no de baixo. Porque a gente pode fazer essa lógica invertida, né? A gente pode testar também se o número está dentro do intervalo. Mas aqui eu quero testar o contrário, né? Se ele não está dentro do intervalo. Até para a pessoa não ficar digitando qualquer número, né? Qualquer número aleatoriamente. Então, se isso aqui falhar, né? Se isso aqui der verdadeiro, vai executar, por favor, ensina um número entre 1 e 12. Se falhar, vai cair lá no else, e o else, dentro do meu else, vamos ter um switch. Só que esse aqui, diferente do outro, né, vai testar um dado, que é o nome do mês. Então, caso o nome do mês seja 1, ele vai mostrar janeiro. Caso o nome do mês seja 2, fevereiro. E assim até a gente chegar no 12, né? Se caso mês, a pessoa digitou 12, vai mostrar dezembro. Ou se a pessoa não digitou nenhum desses também, se eu não tivesse aquela validação lá em cima, né, que já está controlando o que o usuário digita, eu também tenho essa última opção do case, que é a default, que a gente poderia ter dito assim, o número que a pessoa digitou, né, não corresponde a nenhum, aqui eu não botei nenhuma aqui, mas poderia colocar aqui, não corresponde a nenhum mês. Eu não escrevi aqui porque eu já tô validando lá na entrada, né? Mas caso não tivesse aquela validação, se a pessoa digitasse qualquer valor que não tivesse no intervalo, um valor que não fosse nenhum dos casos, ele cai nesse caso default e mostra, né, não corresponde a nenhum mês, tá? E aí no final aqui, estou mostrando de forma concatenadinha, né? Lembrando que a gente falou na teoria passada, que a gente tem que ter cuidado com os operadores, né, matemáticos, porque o mais nem sempre é mais. Ele pode ser concatenação, né? Pode ser junção de coisas. Então, quando eu quero mostrar string mais o valor de uma variável, eu concateno, né? E aí ele vai mostrar tudo junto. Certo? Alguma pergunta? Falei tanto. Nossa, tem duas pessoas, as outras pessoas até saíram. Eu tô aqui, professor. Não, Falei, Rafa, falei. agora é só treinar, né? Sim, mas ficou claro para vocês assim como a gente usa os condicionais, em que situação?
Sim. Porque, Sim, assim, até porque eu fiz o outro cursinho, desculpa, professora, te interromper. Esse mesmo do calendário, acabou que eu fiz ele fez de uma forma e eu acabei fazendo dessa forma que a senhora fez aí. é Então, simples, achei né? bem interessante, é. É um exemplo clássico, né? Quando a gente vai falar em switch, a gente lembrar dos meses, porque a gente ou meses ou dias da semana, né? A gente são Sim, várias sim, opções para o verdade. mesmo dado. É, aí Mas eu as... olha, é um Fala. exercício que eu já tenho pronto. Ah, Estou tá. dando complementada agora. Ah, dos exercícios que eu pedi. Mas assim, o que faz a diferença, né? É a gente saber exatamente como usar, né? E prestar atenção nesses detalhezinhos ali, que uma coisinha ali já pode mudar, né? Toda a lógica. Um operador lógico diferente já pode mudar toda a lógica da estrutura. Sim, Então, a gente entendendo bem, né? Na hora que a gente está construindo ali, a gente está pensando, ah, mas se eu fizer isso aqui, vai me trazer tal coisa, não é o que eu quero, né? Então, tem que fazer da outra forma. sim. E Tem assim a hora gente que vai. eu penso assim, eu fico, acho que com dificuldade de descobrir o que utilizar. Se eu uso uma função, se eu uso um if, entendeu? Às vezes eu fico nessa dúvida. Mas E tu viu que a gente aí, pode usar um if antes de uma função, né? Ou o é, if dentro da função, como no dentro exemplo, da né? função, que eu acho que é Para o que eu mais testar. Porque a botar gente isso vai ver dentro. função também de forma separada aqui. A ideia da função é que a gente divida o algoritmo em partes, né? Que a gente separe as funcionalidades do algoritmo. Que a gente não deixe tudo junto. Que daí, na hora de que a gente precise fazer alguma manutenção, a gente não vai mudar toda a estrutura, a gente vai somente naquela função, né, que não está executando do jeito que a gente quer e muda alguma coisa. Sim, Essa é a jogada de usar funções. é. Aí fica mais tranquilo de aprender e agora eu fico pensando como integrar no site. Eu fico meio perdida, né? Isso Mas aqui, isso aqui tu vai é, pensar depois lá na trilha 4. Agora, ah, não sei quem falou ali, o site fica um pouco em stand-by. Vocês vão só praticar lógica aqui e fazer o desafio do front-end mentor. Foca ah, lá no front-end mentor, né? Agora. sim, eu Tá tenho uma descansando, dúvida né? quanto ao front-end, o front-end mentor, professora. Esse desafio que a senhora colocou aí da calculadora de idade, né? Eu Uhum. futriquei lá tudo e não encontrei, porque assim, eu queria saber se eu realmente tenho que seguir a ordem até chegar nessa calculadora, ou se quando a senhora pedir, eu já vou conseguir pular direto para esse desafio. Fiquei com essa dúvida. Como assim pular? Porque Não assim, eu entendi. estou fazendo linear, né? Eu estou seguindo a ordem dele, eu estou fazendo, já fiz acho que 2 projetos. Aí eu fui procurar nas outras trilhas essa calculadora de idade, não Ah, encontrei. lá na plataforma do front-end mentor? Isso, na parte gratuita, eu não encontrei. Porque assim, eu quero saber se eu vou ter que fazer toda ou Não, se não. eu posso pular direto para lá. Se tu fizer, vai ser melhor para ti, porque tu vai aumentar teu portfólio, né? Que é a Sim, sim. plataforma do mentor também não deixa de ser um portfólio. E também, assim, tu começa a desenvolver, tu já pode ir postando soluções, né? E as pessoas vão comentando. Tu não precisa largar ele Sim, prontão lá já, né? Se tu tá com dificuldade de desenvolver, tu pode escrever, botar a parte que tu escreveu e aí colocar a mensagem lá, né? Para ver aqui, não consigo ir adiante. Preciso de dicas, entendi. né? Daí os mentores Isso. ajudam. Mas eu vou Aham, olhar se ele tá lá, eu não conferi esse semestre, se ele tá como gratuito. Se ele não tiver, eu vou ter que trocar daí, entendi. né? Eu dei uma procurada, às vezes, porque eu também traduzo a página, pode ser Ah, que pode não ser. estava, entendeu? Mas, pô, uma calculadora de idade, acho que eu ia Eu entender vou, eu vou dar uma olhada agora e já. depois. Se ficar o mesmo, é porque ele tá lá, Tá, tá? tudo bem. Aí eu vou me empenhar. Eu tô assim, é porque assim, professora, eu me inscrevi num monte de bootcamp, só que eu não sabia que eu ia ser contemplada em todos. Deu sorte. É, tem que gerenciar o tempo aí para dar conta de tudo, né? Sim, aí eu tô O assim, bem. calculadora da idade está disponível. Tá, Já a Vânia estava entrou lá, escrevendo. Vânia? Eu não, que eu não cliquei no link. Eu fui Ah, procurando nas Ah, trilhas tá. para É, eu saber.
Eu só não falei porque eu não tinha 100% de certeza, né? Mas o link, eu acho que eu tinha colocado o link na trilha para vocês irem direto para ele. Entendi. Sim, pelo link vai direto. Eu vou entrar pelo link, que aí eu vou conseguir saber aonde eu tô até onde eu quero chegar, porque eu quero fazer tudo, entendeu, professora? Até Ah, que chegar lá. legal. Uhum. A ideia é essa, entendeu? Então, por isso que eu quero saber onde ele tá, que eu quero ver se eu tenho que correr ou se eu tô posso mais Não, mas tranquilo. assim, ó, vocês vão ter que apresentar aqui, né? Que para concluir a trilha 3, tu tem que apresentar pelo menos 2 dos 3 desafios. Uhum. Então, foca nesse agora, né? Já é daqui 2 ou 3 semanas já a apresentação dele. Então, Deixa eu para correr. tu ir Eu tô garantindo a muito trilha aqui atolada, também. então eu tenho que administrar, vou logo então. Tá Então bom. tá, professora, obrigada, viu? Obrigada Eu pela que aula. agradeço a presença de vocês. Um bom final de semana, descansem, estudem e um beijão. Obrigada, Obrigada, professora. meninas. Até Pra semana vocês que também. vem. Bom final de semana e boa É, semana.